Olá, muito bom ter você em nossa aula, nesta próxima aula, aula do capítulo 6, nesta série de videoaulas de síntese do livro do Apocalipse. Bom ter você e tenho visto e acompanhado o andamento dos nossos alunos, não é? O teu andamento, e me alegra muito saber do seu compromisso em aprender, ainda que seja um panorama geral deste livro profético tão importante. Vamos lá então. Sempre bom lembrar que todos esses comentários, inclusive do capítulo 6, são baseados em meu entendimento do livro. Não há aqui nenhuma cópia de algum compêndio, de alguma teologia sistemática, mas apenas aquilo que conheço por meus estudos durante anos sobre este livro profético, para mim, mais importante da Bíblia. Nós vamos seguir a orientação que Cristo deu a João. Cristo disse a João: escreve o que você vê. E é exatamente o que nós vamos fazer aqui juntos neste panorama, né, nesta síntese de estudo do livro. Nós vamos observar o que está no texto e tirar nossas lições práticas. Também desafio você a dedicar tempo à leitura do livro fora das aulas, ou seja, a leitura do capítulo. Se estamos estudando o capítulo 6, seria bom que você pudesse, durante a semana, estar lendo, porque as aulas eu não vou estar enviando todos os dias, para que você tenha um acompanhamento e um aprendizado bem sistemático e bem firme, para que a gente não embole, né? Como diz no jogo de futebol, embole o meio de campo. Esse é um trabalho que eu preparei durante meses para estudantes iniciantes, principiantes no livro do Apocalipse. Há muitas pessoas, eu sempre tenho dito isto, que não leem o livro por várias razões. Algumas dizem que é por problema de interpretação, são várias interpretações, é difícil de entender. Outras, como eu já ouvi pessoalmente, eu não gosto de ler porque eu tenho medo de ler essas catástrofes aí que vão acontecer. Porém, se você aceita este desafio, não conhece o livro e quer conhecê-lo, estude aqui conosco. E eu tenho certeza que você vai poder aprender o significado real, verdadeiro, do livro do Apocalipse. Muito bem, estamos agora na aula do capítulo 6 e o tema desta aula é a abertura do livro selado. É o momento em que o cordeiro, aquele do capítulo 5, que foi achado digno de abrir o livro, ele agora vai abrir este livro selado. E vamos acompanhar a leitura deste livro que o cordeiro acabou de abrir. Nós vamos fazer duas leituras. São 2 slides porque o texto é um texto grande e, obviamente, não coube no slide, em apenas um slide. Então, nós vamos fazer primeiro a leitura de 1 a 8 e depois de 9 a 17, ok? Então, Apocalipse 6, de 1 a 8, se você estiver com a Bíblia aberta em sua casa e quiser acompanhar, então você pode fazê-lo. Caso você não esteja com a Bíblia, esteja apenas ouvindo no celular ou em algum outro equipamento, peço que você preste atenção na leitura para que você possa entendê-la e guardá-la também no seu coração. João escreveu: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: venha!
Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4 selo, ouvi a voz do 4 ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 da terra, para matar a espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Este aqui é apenas um quadro inicial dos selos, não é? Que estão sendo abertos, e a gente vai continuar a ver a abertura dos outros selos agora no outro slide. E isso impressiona muito, não é verdade? E eu sei, entendo que algumas pessoas tenham até medo de ler estes trechos daqui para frente, porque serão quadros semelhantes a este. Mas eu creio que a finalidade do livro do Apocalipse não é nos causar medo, mas é nos levar cada vez mais perto do Cordeiro e prepararmos a nossa vida, a nossa crença, a nossa fé naquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos continuar a leitura. Agora, a leitura do capítulo 6, de 9 a 17, que sai um pouquinho aqui do ar, com o meu vídeo, para poder você acompanhar a leitura e não perder nenhum ponto. Continuando. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano santo e verdadeiro? Esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem na figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Apocalipse 6, de 9 a 17. Como disse no slide anterior, o quadro está apenas começando, e é importante que a gente esteja com o coração aberto para as verdades que a gente vai ouvir daqui por diante. O que temos então no capítulo 6? No capítulo 6, nós vemos o Cordeiro abrir os selos. Capítulo 4, havia aquele clima no trono, aquele choro sobre quem iria abrir o livro, que estava no capítulo 6, que foi encontrado o Cordeiro. E agora no capítulo 6 o Cordeiro abre os 6 selos, porque no capítulo 6 é a abertura de 6 selos. O 7º selo nós veremos posteriormente. Ok? Agora nós vamos ver então o que estes 6 selos nos reservam. Muito bem, primeiro, quando o Cordeiro abre os selos,
aparecem os 4 cavaleiros chamados, não é? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. E a gente vai ver cada um deles. Muito bem. O primeiro selo. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor e determinado a vencer. Capítulo 6, verso 2. E a gente pode entender isso como a revelação do líder mundial, a revelação do anticristo para Israel, quando Israel crerá neste falso Messias. Segundo selo. O segundo selo é a declaração de uma guerra mundial, quando ele descreve o seguinte texto de capítulo 6, 3 e 4. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Naquele tempo, a espada representava a guerra. E João entendeu perfeitamente aquilo que ele estava vendo, embora ele não tenha dito e interpretado como uma declaração de guerra mundial. Terceiro selo, Apocalipse 6, 5 e 6, que diz: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. A gente pode entender que este cavalo preto, esta peste, este cavaleiro vem para causar abalos naturais e a escassez de alimento. Haja vista que 1 quilo de trigo por 1 denário era uma das moedas mais caras. 1 denário é de muito valor. E posteriormente eu vou trazer o valor deles para vocês só terem uma ideia. Como se, por exemplo, 1 quilo de açúcar custasse R$ 150, por exemplo, naquela época. É uma ideia apenas, não é um valor absoluto. Mas enquanto você paga o quilo do açúcar, alguns poucos reais aqui, naquela época as pessoas não vão ter condições de comprar alimento devido ao seu alto valor. Quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Apocalipse 6, 7 e 8. Não é tão difícil a gente entender que nos últimos dias, na época da tribulação, desses tempos de eventos de catástrofes, as pandemias estarão cada vez mais fortes e nós precisamos nos preparar. Nos preparar não para orar para que isso não aconteça, porque essas coisas vão acontecer. É nos preparar para enfrentar esses grandes desafios. Não é difícil entender que esta é uma expressão não só de uma guerra mundial, mas também de pandemias e falta de alimento, que será uma constante naquela época. Muito bem, o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue?
Então cada um deles recebeu uma veste branca. E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Capítulo 6, 9 a 11. E aqui podemos entender o tempo do julgamento de Deus terá um fim. Por quê? Porque Deus sempre trabalha, sempre opera dentro da sua agenda. E a sua agenda natural e a agenda física do nosso mundo físico é uma agenda que tem limites de tempo. Tempo este que nós conhecemos. E tempo este que Deus não está preso nele. Então, ele se preocupa em saber e nos informar que o tempo do julgamento dele terá um fim. E o sexto selo, capítulo 6, de 12 a 17, que terminamos o capítulo 6, diz o seguinte: observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra e toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando são sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre rochas nas montanhas. Eles gritavam às montanhas e rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Bem, não é difícil também entender, e eu tenho um e-book que vou presentear como certificado todos aqueles que completarem o curso dos 22 capítulos com o preenchimento do questionário, com comentários feitos no canal, inscritos no canal e participando, interagindo comigo através das aulas. Eu vou presentear com o meu e-book que escrevi. Eu escrevi 4 e-books. E um deles é exatamente esse que está aqui, que eu coloquei como o tema desse sexto selo. Fim do governo humano na Terra. O nome do e-book é O Começo e o Fim do Governo Humano na Terra. E este será um evento glorioso, quando finalmente Cristo Jesus, nosso Messias, reinará no sétimo dia, o sétimo dia da criação, que é o dia do descanso do Senhor. Descanso porque não haverá mais governo humano na terra. E o governo estará agora nas mãos do Cordeiro Santo e Poderoso. Aleluia por isso. Muito bem. Quais as lições que a gente pode tirar do capítulo 6? E sempre lembrando que à medida que você vai estudando, você mesmo vai tirando suas lições. Eu tenho colocado aqui algumas lições que eu tirei como exemplo, para que você possa também, nos seus estudos, tirar as suas lições pessoais. Muito bem? Deus sempre será misericordioso com nossas transgressões, mas sempre seremos responsáveis por elas. Deus não passa um paninho quente na nossa cabeça, não. Ele nos perdoa as transgressões, mas as consequências nós seremos responsáveis. Outra lição: o tempo do julgamento de Deus é conforme a iniquidade humana. Vou repetir, isso é muito importante que você entenda. O tempo de julgamento de Deus é conforme a iniquidade humana, baseado no princípio que ele mesmo estabeleceu para aqueles que vivem na terra.
que é um padrão da terra. O que o homem semear, ele ceifará. Os julgamentos de Deus são baseados no modelo do próprio caráter e comportamento injusto no homem. Então, às vezes a gente ouve pessoas dizer, se Deus amasse mesmo, ele não permitia essas coisas acontecerem. Bem, ele não está permitindo. Ele não está enviando esses julgamentos porque ele simplesmente olhou aqui para baixo e disse, a coisa está ficando difícil aí, deixa eu jogar aqui um raio aqui para acabar. Não, absolutamente. Deus estabeleceu um princípio. O que o homem semear, ele vai ceifar. Então, é importante que todos esses julgamentos que a gente vê no livro do Apocalipse não foram julgamentos preparados por Deus. Simplesmente ele quis, bolou no seu entendimento. Não, estes julgamentos são consequências daquilo que nós semeamos, daquilo que nós plantamos. Então, é muito importante que a gente saiba e entenda que Deus sempre será misericordioso com nossas transgressões. Porém, nós sempre seremos responsáveis por elas. Muito bom, muito bom. Hoje, aqui no capítulo 6, eu preparei seis questões. E mais do que 6, 7 questões importantes, ok? Por quê? Porque elas são perguntas relevantes do capítulo 6 e precisam destas perguntas. Alguns capítulos que a gente tem estudado, nós temos 4 perguntas, 5 perguntas, e é importante que a gente faça esse questionário, porque ele vai determinar nosso aprendizado. Então, o questionário do capítulo 6 diz, primeira pergunta, quantos selos foram abertos no capítulo 6? Segundo, o que apareceu na abertura do primeiro selo? E, na sequência, para não precisar ler, tomar o seu tempo, eu pergunto o que apareceu na abertura do primeiro até o 6º selo. Então, em cada resposta, você vai dizer, bom, no primeiro selo aparece tal, no segundo selo aparece tal, ok? Então, aguardo com carinho, caso você deseje completar esta aula também com o questionário, aguardo o envio. Eu já tenho recebido questionários de alunos e quero dizer para você que tem sido gratificante para mim a resposta deles e o aprendizado que eles estão tendo. E eu espero de você também isso, tá bom? Então, vamos lá. Terminamos mais uma aula e agora o fim da aula do capítulo 6, nossa série de videoaulas de síntese do livro do Apocalipse para iniciantes. E me alegra muito cada momento, cada preparo destas aulas, cada gravação. Me agrada muito estar com você, podendo passar para você meus conhecimentos, meu entendimento. Não para que você siga, não para que você faça o meu entendimento, o seu entendimento. Porque o que eu estou dando para você e para os meus alunos aqui, nesta série de videoaulas, são ferramentas para que você possa, a partir de agora, depois de estudar esta síntese de aulas, você possa fazer o seu estudo pessoal. Você possa fazer os seus slides no PowerPoint. Você possa dar estas aulas para as outras pessoas. As pessoas precisam saber, conhecer o que você está conhecendo. Há muita confusão, há muita pregação nos meios de comunicação, confusos, equivocados, e que tornam a vida de uma pessoa equivocada. Você precisa compartilhar, assim como o João fez. Ele viu e escreveu, está compartilhando conosco. E eu estou compartilhando com você esses conhecimentos. Então, desafio você a ficar firme, a pegar firme no estudo. Não para me agradar ou para tirar nota 10, mas para que você seja também um mestre, né? Uma mestre,
um professor, uma professora do livro do Apocalipse para sua própria família, ok? Então, com alegria, espero você na nossa próxima aula. Até lá!